Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Francisco Isidoro e estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Na mensagem de hoje eu quero deixar para a reflexão de todos uma passagem bíblica muito conhecida e que nos traz lições importantes para nossas vidas. A passagem bíblica de hoje, meus irmãos, se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, do verso 1 ao 8. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: E passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam uma às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Bem, meus queridos irmãos, esta passagem bíblica nos fala a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aqui nós temos algumas lições importantes para nossas vidas. Bem, meus queridos irmãos, era madrugada de domingo. O sol nem havia nascido ainda, quando as mulheres chegaram ao túmulo do nosso Senhor Jesus, com o propósito de ungir o seu corpo, pois o ritual da preparação do cadáver, como era costume entre os judeus, não havia sido feito antes do sepultamento, por causa da chegada do sábado. Ali foram surpreendidas com o túmulo aberto e com um anjo anunciando-lhes a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele orientou-as a que procurassem os discípulos e os avisasse que deveriam ir para a Galiléia, onde Jesus haveria de se encontrar com eles. Entretanto, meus irmãos, um detalhe aqui nos chama a atenção. Na ordem do anjo, ele disse uma palavra que realmente é significativa para todos nós. Aqui nos chama a atenção no momento em que ele faz menção especial ao nome do apóstolo Pedro, numa clara demonstração da boa vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, em restaurar a imagem do discípulo que havia lhe traído diante de todos. Diante dos seus outros seguidores, Pedro havia traído ao nosso Senhor Jesus. Pedro havia negado vergonhosamente a Jesus por 3 vezes. Chegara a usar até mesmo de imprecações no intuito de não ser identificado com ele. O galo cantou e Pedro caiu em si.
envergonhado pela loucura de sua covardia e atitude mal feita, ergueu os olhos em direção a Jesus e percebeu que o olhar de Jesus repousava sobre ele. Naquele olhar, em vez de dor, decepções e condenação, Pedro pôde enxergar amor, simpatia, compreensão e perdão. Profundamente arrependido, saiu dali e chorou amargamente. Pedro estava envergonhado e não podia mais encarar os seus companheiros de frente. O arrependimento de Pedro foi genuíno, fruto do amor que sentia por Jesus. E Jesus sabia disto. Ao destacar Pedro naquela mensagem aos discípulos, Jesus queria que todos soubessem que o pecado de Pedro estava plenamente perdoado e não fazia mais nenhuma diferença para Jesus. Como você acha que Pedro se sentiu quando recebeu o recado? Jesus encorajava Pedro a começar de novo. O amor perdoador de Cristo fez de Pedro um dos maiores nomes da igreja primitiva. Ele se tornou tão grato a Jesus que nos anos mais tarde, meus irmãos, quando a sua fé foi confrontada com a morte, Pedro não atribuiu e não decidiu deixar para trás aquele amor oferecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro decidiu ficar ao lado do nosso Senhor, custasse o que custasse. Segundo a tradição cristã, Pedro foi crucificado como Cristo, mas de cabeça para baixo, segundo o seu pedido, pois não se julgava digno de morrer como seu mestre, como seu Senhor. Pergunto a você, você tem compreendido a mensagem de Cristo? Ele morreu por mim e por você, para que nós não sejamos condenados na vida eterna. Hoje, domingo de Páscoa, nos lembra a ressurreição do nosso Senhor. E assim como Pedro, eu e você devemos estar decididos a entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único digno de ser glorificado. Ele é o nosso Senhor. Ele morreu por mim e por você. Em João 3,16, a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. É a morte, é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. A Páscoa significa salvação. Feliz Páscoa, feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Desejo um ótimo e abençoado dia a todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.